Olá, colega advogado e advogada. Aqui que vos fala, doutor Uribe Júnior. Estou como coordenador geral da Coordenadoria de Ação e Responsabilidade Social da OAB na Baixada Fluminense. Estamos aqui abrindo mais um podcast. Quero aproveitar para agradecer a nossa presidente, doutora Ana Tereza Basílio, por todo o apoio que tem nos dado à nossa coordenadoria, aos projetos sociais que nós estamos realizando. Aproveitar também o ensejo, né, para pedir a colaboração dos colegas na nossa campanha de Natal Solidário, cujo o QR Code vai estar aqui embaixo. Vamos fazer uma criança feliz neste Natal, alegrar um pouquinho essas pessoas tão sofridas, né? E o Natal é uma época que as pessoas estão com o coração mais aflorado, digamos assim, né? Tem que ser o ano inteiro, mas na época de Natal as pessoas ficam mais sensibilizadas. E hoje eu estou aqui com a grata satisfação de estar com a doutora Janaína e doutor Diego, presidente e vice-presidente da Comissão de Direito Educacional da Subseção de Nova Iguaçu. Doutora Janaína, seja bem-vinda. Muito obrigada. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui, de estar falando um pouco para vocês do nosso trabalho, da nossa comissão. Eu sou consultora educacional na educação básica e estou à frente como presidente da Comissão de Direito Educacional da primeira subseção, juntamente com o doutor Diego. Doutor Ides, obrigado pelo convite, né? É um prazer sempre estar com sua pessoa, né? Agradecer também ao OAB por ter nos unido, né? Essa amizade que já tem um tempo que nós conseguimos aqui estar presente. Agradecer também a minha colega a doutora Janaína, uma grande amiga também que o direito educacional me deu, né? Sou advogado de direito educacional, né? Eu trabalho na educação há mais de 12 anos, né? Dentro das escolas. E hoje eu tenho esse trabalho junto com a doutora Janaína na Comissão de Direito Educacional, um trabalho voltado dentro da subseção de Nova Iguaçu, né, onde a gente tenta trazer para toda a sociedade civil, né, claro, para os gestores, né, donos de escola, mas para a sociedade civil a informação, o direito, né, o direito educacional vem crescendo muito, então a gente tem trabalhado fortemente ali para trazer toda essa temática, essa importância, né, para a sociedade civil. Uhum. Sim, eu vou fazer uma pergunta para os dois. Uhum. Qual tem sido o maior desafio na comissão de vocês? Acho que o maior desafio, a maior dor dos gestores hoje é inadimplência e educação especial. São grandes dores, cada vez mais demandas, cada vez mais atualização legislativa. Acabou de sair um decreto, né? O 12.773, sobre a educação especial. Então, a partir de agora, os profissionais do AEE e os profissionais de apoio também têm que ter a formação mínima de 360 horas de formação, o professor do AEE e o profissional de apoio 180 horas. Então, isso tem sido um grande desafio para as escolas. Então, E esse aprendizado, digamos assim, desses professores, esse curso, onde que eles conseguem fazer? O curso, né, de educação especial, a gente tem algumas instituições que fornecem esse curso, tanto de forma gratuita ou de forma, né, você tendo que pagar para esse serviço, mas tem muitas instituições. A nossa comissão, inclusive, agora nos poucos meses, fechou uma parceria junto com a Universidade Rural do Rio de Janeiro, onde vai estar levando essas formações para as escolas, né, para os gestores, para os professores, onde vai trazer algumas temáticas, né, para essas escolas, como fazer, né, um PEI, como você fazer atividades adaptadas para essas pessoas com alguma deficiência, né, e entre outras que nós vamos também trazer ao longo do ano de 2026. Então, quem tiver em Portugal, fica aqui o convite, né, doutora Janaína, que as escolas que tiverem interesse em participar, né, procurar a nossa comissão, um membro, ou na minha pessoa, ou na pessoa da doutora Janaína, para que a gente possa credenciar essa escola, para que nós possamos levar, né, a universidade rural, os doutores, professores, doutores, para as instituições para poder apresentar, né? É um meio que a nossa comissão também tem de trazer para a sociedade, para as escolas, essa formação continuada, né? Como a doutora falou, temos a lei, mas nós temos que fazer a lei, né, cumprir. Como a gente faz a lei se cumprir? Trazendo formação, ensinando como trabalhar, né? Porque todo dia, cada escola trabalha de um jeito, cada professor trabalha de um jeito. E a gente precisa entender que a forma melhor, mais adequada, né, a gente vai tentar levar para as escolas. Olha,
A lei diz isso, aqui está essa situação, mas vamos ver como que essa escola pode se adaptar a isso, porque cada escola tem uma realidade, cada escola tem um público, e isso é importante, né? E uma formação mínima, né? Para o profissional de AE são 360 horas. Aí é o quê? Atendimento educacional especializado. E o profissional de apoio agora é nível médio e 180 horas. Então, essa formação, ela ajuda muitos professores e gestores, e a educação ganha muito com isso, e o aluno também, né, os professores dessas formações. Junto com a Rural, com a Universidade Rural, vai ter certificação, né, e o selo de qualidade também pela OAB. São 4 oficinas, né, eu posso até aqui falar um pouco sobre essas oficinas aqui. São 4 oficinas temáticas. Atendimento educacional especializado, que é o AE, elaboração do PEI, que é o Plano Educacional Individualizado, materiais acessíveis para estudantes com TEA e materiais pedagógicos para estudantes surdos, surdo-cegos e com DA. E essa formação é uma formação gratuita, tá? A gente fez essa parceria junto com a Universidade Rural. Vai ser uma formação de mais ou menos em torno de umas 4 horas, né? Nós vamos até as escolas da Baixada Fluminense levar essa formação para os gestores. No caso, esse curso vai ser ministrado na Faculdade Rural? Não, nós vamos presencialmente nas escolas. Entendi. A escola procura vocês, procura faz um a gente, cadastro, isso. Agenda, a gente vê a agenda 2 profissionais da Rural, junto com a nossa, junto com a disponibilidade da escola, e nós vamos até a escola oferecer essa formação. Aí a escola querendo... Só entrar em contato com a gente já agenda, mas essa formação ela vai acontecer durante todo o ano de 2026. Entendi. Então vamos supor, eu tenho uma escola, eu quero fazer essa formação dos meus professores. Aí você vai me dizer o dia, o horário e qual é a oficina de interesse da sua escola. Aí se a pessoa quiser, as 3 oficinas que você pontuou aí, se a gente tiver agenda para poder agendar todas as oficinas, a gente faz, né? Mas como a nosso interesse é rodar toda a Baixada Fluminense, né? E o número de colaboradores é reduzido. É uma atividade pro labore, né? De forma gratuita. Né? Então, assim, tendo agenda e disponibilidade, a gente vai até a escola. E no caso, a duração deste curso são 4 horas. 4 horas. 4 horas. Mas isso é ministrado uma vez só no dia ou vocês dividem, vamos supor... A gente pode fazer no turno. Isso vai depender muito da disponibilidade, tanto dos professores quanto nossa também, né? Então, a gente pode ser na parte da manhã, pode ser na parte da tarde, de repente também num sábado na parte da manhã. Aí vocês vão na escola? Na escola, nós vamos até a escola. Levar essa formação. Vocês querem deixar algum telefone de contato, algum e-mail, para que as escolas possam fazer com vocês? Sim. Porque... Nós podemos deixar o nosso telefone, né? Ou da subseção, de repente. Pode procurar ter a subseção também, né? Rua Humberto Tio Baroni, número 137. Pode procurar a nossa Comissão de Direito Educacional, a presidente, que é a doutora Janaína Cunha, ou o vice-presidente, o doutor Diego Henrique, ou algum membro que tiver, de repente, ali presente naquele momento, né? E eles vão entrar em contato conosco e falar, tem uma escola, deixa seus dados, nós temos interesse, né? E aí nós vamos passar todas essas informações. Da comissão de vocês, tem pessoas todos os dias na subseção? Não, né? Não. Então, vamos fazer o seguinte, vamos perturbar a Luara, o Bruno, a Marcinha. Vocês podem ir lá na subseção, caso queira, né? A questão do curso, a formação. Pode deixar o contato de vocês com os colaboradores da subseção, que geralmente é a Luara, a Marcinha, a Amanda, o Bruno. Deixa o telefone de contato de vocês lá, que com certeza a comissão fará contato e agendará com vocês o melhor dia, porque fica a coisa mais certa. Mas quem quiser ir lá, na subseção, fica na Rua Humberto Tio Baroni, número 137, logo após a Igreja São Jorge, sentido K11. Quem conhece Nova Iguaçu, fica mais fácil, né? E vai ser certificado também essa formação. Então, assim, a Universidade Rural ela vai emitir um certificado para cada participante dessas oficinas. Isso é interessante, até por causa do currículo também e para comprovação que serve também como título também, né? Isso é importante. Os professores hoje em dia precisam dessas formações. E a gente sabe que existe uma demanda muito grande hoje nas escolas, que é uma preocupação nossa, né, doutora Janaína, como comissão. Porque o que eu falo muito com a doutora Janaína, ser comissão
não é só falar, né? A gente precisa mostrar para a sociedade que nós temos um papel fundamental na sociedade. Nós queremos trazer conhecimento, nós queremos trazer informações, porque esse é o nosso papel, né? A OAB hoje, né, na figura do senhor, está fazendo, a OAB vai à rua, é muito legal. Várias ações que a OAB está perto da sociedade. Que isso, na verdade, não existia há muitos anos atrás. A gente tinha um pouco dessa situação, mas hoje a gente tenta trazer. Então, por isso que a gente quer fazer questão de ir para a escola, do chão da escola, de sentir aquela energia que a escola tem, os alunos, a sede do ensino, que isso hoje em dia está se perdendo. Depois da pandemia, veio EAD, veio outras situações que a gente, às vezes, perde um pouco a qualidade. Eu sou professor, já dei aula, eu sei como é importante o contato físico, o olho no olho, né? O contato com o aluno, porque às vezes uma palavra do professor, uma orientação, ele muda a vida daquele aluno. E isso é a verdadeira educação. Isso é verdadeiro o ato de educar. Não é só passar uma atividade, mandar o aluno ir para a escola, para casa, e aí acabou. Não é isso, é aquele contato, né? A vida da escola é isso, né? A vida. Aí muita coisa mudou, né? Eu estou com 54 anos. Quando eu estudava, o terror da gente era a bendita tabuada e os verbos, né? E a minha professora, eu lembro dela, professora Lídia, eu estudei em Nova Iguaçu, e na época era no Instituto Brasil, professora Lídia, e no final da aula, pede embora, vem com esse papo, ó, tabuada, quem acertar vai embora, quem não acertar vai ficando. Eu falei, poxa vida, eu ficava agoniado. Às vezes eu acertava, às vezes eu ficava. Mas assim, esse contato, o que você está falando é verdade, porque esse contato da professora com o aluno transforma a vida daquele aluno, né? Assim, no meu caso, tem aqueles alunos que vai para a escola, quando ela fazia essa atividade, obrigava todo mundo a estudar. E a educação mudou muito, né, Eurides? Da pandemia para cá, a educação mudou demais. Então, por isso que o direito educacional ele tem crescido como área de atuação para novos advogados, né? Uma boa área de atuação, e também pelos conflitos, né, educacionais. Quais são os conflitos mais comuns que surgem para vocês, o profissional que atua no direito educacional? Os conflitos hoje, né? Primeiro, inadimplência, a inadimplência, como a gente falou, né? É um caso que vai repercutir em várias esferas da escola, porque ele deixa de pagar, mas ele quer o documento, ele quer estagiar, né? Ele quer, por exemplo, eu atuo muito em cursos profissionalizantes, curso técnico é uma área, minha especialização, né? Que eu sempre trabalhei, sempre atuei nessa área de cursos técnicos. Então, ele implica um pouco no estágio, né? Como que um aluno que ele, infelizmente, está inadimplente, ele vai poder estagiar, né? É meio complicado. Claro que a gente não pode proibir o acesso à educação. Isso tem que deixar muito claro. A gente não pode proibir o acesso à educação. Mas nós temos que olhar também para o lado da escola. Exato. A escola, quando recebe um aluno, ele tem gastos. É uma empresa. Né? É uma empresa. É uma empresa. Então, a gente precisa entender que aquela escola, ela precisa também, né, como ela tem gastos, né, como tem que contratar um professor de sala de aula, tem um professor que é o preceptor naquele campo de estágio. Os campos de estágio também cobram-se algumas parcelas, alguns valores, algumas contrapartidas, né, para poder receber aquele aluno, ainda mais um aluno que é da área da saúde, que tem que estar num hospital, que tem que estar em situações. Ou seja, são muitas situações que a gente verifica que são conflitos nas escolas. Então, a inadimplência é a primeira, né? As questões também hoje da educação especial também vai implicar. Tem muita escola que não está preparada para receber esses alunos. O que fazer? Né? O que eu vou fazer? Eu vou negar? A escola tem muitas dúvidas. Por isso que eu falo, as escolas precisam hoje estar preparadas para receber esses alunos. Será que a tua escola está preparada? E o número de crianças especiais que tem aparecido? Que eu ia falar. Cada vez mais está aumentando. Porque antigamente, sempre existiu, mas antigamente não tinha essa notificação, essa transparência, né? E cada vez mais o número de matrículas de alunos da educação especial cresce a cada ano. E a minha prática de dia a dia ali com as escolas, eu vejo essa necessidade, né? E as formações nasceram desse chão de escola que a gente acabou percebendo essa dificuldade dos professores em lidar com esses alunos, né? De fazer um plano educacional individualizado, uma atividade adaptada para aquele aluno. Eu posso ou não posso limitar o número de alunos da educação especial por turma? Pode limitar ou não pode? Não pode. Não pode. E para essas crianças especiais, tem que ter um professor específico? Eu não sei o tem que ter o profissional de apoio ou o professor de apoio, né? São diferentes. Uma sala com 20 alunos. Se tiver
10 crianças especiais, tem que ter 10 pessoas. Não tem é que ter. A exclusivo. lei não fala A lei não isso. fala que o profissional tem que ser exclusivo. Isso também é uma grande dúvida. Uma grande dúvida. Né? Eu posso limitar? Tem que ser exclusivo ou não? Qual a tarefa desse mediador? Qual a tarefa que é mediador, ou agente de vida escolar, ou mediador profissional de apoio escolar? Ele tem vários nomes dependendo do município que vai contratar, né? Nomenclatura. E no caso, mensalidade, ela é alterada? Não Não pode é cobrar nenhum alterada. tipo de acréscimo. Mas, por exemplo, esse momento agora de renovação de matrícula que a gente verifica é o momento da escola estudar como que ela vai trabalhar no próximo Dentro ano. dessa planilha Né? de custo. Então, ou seja, você não pode cobrar porque o aluno chegou hoje com uma certa dificuldade no aprendizado e ele vai precisar de um professor ali do lado, vai precisar de uma outra atividade adaptada. E aí, não, agora a gente vai cobrar uma taxa extra. Não pode. Não pode. Então, é o momento da sua escola, né? Por isso que a gente precisa entender que a gente precisa ter esse trabalho unificado, né, com o jurídico da escola, né, e verificar que esse é o momento de você precificar o seu serviço. Eu preciso prever um aluno que vai precisar de uma atividade adaptada, eu preciso de ver que eu vou ter que pagar um psicólogo, ou vou ter que pagar um professor regente, ou seja, é o momento de você precificar. Como começou o ano, você ofertou o serviço, você não pode mudar isso porque ele tem uma dificuldade no aprendizado. Isso é totalmente errado, né? E a escola pode recusar? Não pode Não, recusar. a escola E não eu pode escutei recusar. muito, Euridice, ali na prática, né? A minha escola é uma escola pequena, então eu não tenho condições de ofertar um profissional de Isso que eu ia apoio. perguntar. A lei não faz essa distinção. A lei diz que é direito, mediante comprovada necessidade, né? Mas você não pode dizer que a sua escola é uma escola de porte pequeno, de porte médio, você não tem condições de oferecer. E eu ouço muito isso na prática. E agora, com esse decreto, não tem mais como dar um jeitinho. Você tem que ter a formação mínima ali, nível médio, e as horas de especialização. São 180 horas. Então, não tem mais como dar aquele jeitinho. As escolas vão ter que se adequar, sim. E o que é complicado também é que a escola tem todo esse comprometimento com relação a profissionais especializados nessa questão, e quando surge um número grande de inadimplência... Que é uma outra dor muito grande também, né? Porque as escolas trabalham com inadimplência de 40%, 30%. Escola é uma empresa. Escola é uma empresa. E o governo é sócio, ainda tem os impostos. Ainda tem os impostos que são altíssimos. Porque exatamente em cima do número que está ali, né? Não tem como, não reduz. Você tem que se virar para pagar. E assim, e não pode também suspender o serviço. Então, independente se aquele pai, se aquele aluno, né, tem que frequentar a escola. Se aquele pai não está pagando, ele só pode desligar esse aluno inadimplente ao final do ano letivo. E no caso, existe, assim, eu vou fazer uma pergunta assim, mas com relação a essa dívida dos pais, existe algum profissional, diga assim, um colega nosso, ou específico na questão da mediação para interferir nesse conflito de inadimplência, tentar resolver? Existe a gente, nesse caso, desculpa até te cortar, doutor, mas nesse caso, nós, advogados educacionais, nós atuamos nessa mediação também, né? Porque assim, por exemplo, eu e a doutora Janaína trabalhamos fazemos esse serviço, né, de estar ali, de fazer as cobranças, de verificar, mas a mediação, ela vem em conjunto. Você precisa, no primeiro momento, fazer entender aquele pai, aquele aluno, que é uma prestação de serviço e que ela precisa ser cumprida. O contrato de prestação de serviço existe. E às vezes a gente fica até trocando, né, figurinha, trocando experiências, de que às vezes a gente verifica um pensamento, às vezes muito equivocado. Né? Às vezes de aluno falar para mim assim, doutor, mas eu não estudei, eu não tenho o que pagar. Mas você contratou. Não, aí teve uma até que eu achei muito bacana, até falei com a doutora, a gente até riu. Ela falou assim, mas eu vou explicar para o senhor como funciona. Ela veio explicar para mim como a lei funciona. Eu falei, não, eu entendo como a lei... Não, o senhor não está entendendo. Né? É igual a uma academia, ela até assimilou como uma academia. Se eu não for, eu não pago. Né? Se eu for, eu pago. Eu falei, não, a lei não diz isso. Aí a gente tem que fazer essa mediação, explicar. Lógico, com toda a educação, tem alguns que faltam um pouco de respeito, mas a gente tenta entender que às vezes são pessoas que não entendem como a lei funciona. Mas a gente tenta trazer essa mediação. E assim, a grande maioria, né, a grande parte desses alunos ou responsáveis, no final consegue entender, consegue verificar que de fato eles precisam quitar aquela dívida, fazendo um acordo, né, ou pagando a dívida de forma integral. Mas a gente tenta facilitar para que a escola também receba o dinheiro que está na mesa, né? E também a pessoa paga a sua dívida para que não venha ter restrições, toda aquela situação que a gente entende que no caso você não consiga chegar a uma composição
qual o caminho vocês orientam a quem atua nessa área? Protesto em cartório? Sim. Ou ação Primeiro de execução? Cobrança de execução? Ingressa judicialmente, né, fazendo a execução daquele contrato, né? Porque a gente tem muito uma ideia equivocada ainda, e é muito forte isso nas escolas, que é mensalidade. Escola não trabalha com mensalidade, é anuidade, né? É uma anualidade que é dividida em 12 parcelas, né? Mas a lei traz ali uma anualidade. Não tem mensalidade, isso não existe para as escolas. Então, terminou o ano letivo, aquele aluno não vai renovar a matrícula, porque a lei permite isso, e aí as escolas mandam os contratos para serem executados judicialmente, né? A gente vai executar esse... Então, no caso, só no final do Só no final do ano letivo. Durante o ano letivo não pode... Se aquele pai só pagou a matrícula, ele só vai poder ser desligado, aquele aluno, ao final do ano letivo. A escola tem que trabalhar com ele o ano inteiro. Não, digo assim, é normal, né? Tem que prestar o serviço porque a lei determina. Mas no caso, assim, está inadimplente 2 meses. No caso, mas no assim, caso, só pode cobrar quando chegar no final do contrato, é isso? Eu entendi errado. Não, assim, é possível até cobrar nesse caso, está devendo. Claro que as escolas até acabam dando um tempo maior para ver se aquele responsável, o aluno, vai conseguir cumprir. No caso da doutora Janaína, o que ela está falando é uma escola que a gente diz de ensino básico, ensino regular, né? Que você matricula seu filho durante o ano e no final do ano que você tem ali efetiva renovação para a próxima série. Como eu trabalho muito com a escola profissionalizante, então os contratos, por mais que você contrata ele de forma, você sabe, contrata sabendo o período do curso, mas ele tem o período de renovação. Geralmente é por semestre, né, ou 6 meses, né, que as escolas acabam fazendo isso para também verificar se ele concluiu aquele módulo, né, ou não. Então, né? Só para as pessoas que estão assistindo entenderem. Nós estamos falando de um determinado uma determinada atividade. Não é uma escola de segundo grau, digamos assim, normal. Porque existe segmentos, né? Eu trabalho muito com a educação básica. O doutor Diego trabalha bastante com curso técnico. Aí você tem neutralidade. Neutralidade e eu já sou anualidade. Para não ver essa confusão. Eu fiquei confuso agora. Mas é a grande... dá confusão mesmo. Todo curso é semestral. Na escola é anual. Educação básica é então, anual. assim, em faculdade também é muito semelhante ao curso técnico também, que é assim, é semestral. Então, existem 2 modalidades. Tem escola que até está muito atenta a essa inadimplência. Às vezes ela até pede, olha, esse aluno já passou 5 meses aqui, vamos dizer, no caso da doutora Janaína, a escola está com 5 meses, ela não quer esperar 12 meses para ela poder executar esse aluno. Então ela já vai pedir à doutora Janaína, olha, a senhora pode, por gentileza, verificar, entrar em contato, tentar uma mediação, tentar, né? E às vezes o responsável, o aluno está irredutível. Não tenho. Não, você é mais um que eu estou devendo. E aí a doutora Janaína, muitas das vezes, não vai esperar chegar aos 12 meses. Então ela já está verificando ali os indícios que ele não quer pagar. Então, o que ela faz? Ela mesmo já não conseguiu a mediação. A gente, no último caso, tenta a execução, né? Tenta o protesto, porque a gente opina pela conciliação, né, doutora? É o que a gente tenta, né? Mas o caminho que vocês orientam, protesto ou já judicializar? Inicialmente, eu prefiro judicializar e execução. Isso. Porque tem uma diferença muito grande de atraso e inadimplência. Inadimplência é acima de 90 dias. Lógico. Né? Atraso normal, então ali abaixo desse tempo. Né? Acontece várias situações, né, doutora? Acontece um atraso, uma pessoa ficar doente. A gente entende, todo mundo passa por alguma situação. Mas é o que eu sempre falo com os meus alunos, né? Que eu falo meus porque a gente trata eles como nossos alunos, né? E eu sempre falo, olha, você tem que avisar a escola. Se você está com algum problema, chega para a escola, leva um atestado médico, informa, né? Porque a escola também merece uma situação, né? Merece uma satisfação, né? Porque como você também quer a satisfação da escola, se acontecer alguma coisa, a escola também é uma troca, né? Uma via de mão dupla, né? Então é basicamente isso. Entendi. Olha, nós estamos chegando já ao final do nosso podcast, passou muito rápido, né? Quando um assunto é interessante, né? Prende, a hora passa, a gente nem percebe. Mas futuramente nós faremos outro podcast para aprofundar mais nessa questão do direito educacional. Eu quero agradecer a vocês, colegas, que ficaram até agora assistindo esse podcast, que foi super interessante, foi esclarecedor para muitas pessoas, inclusive para mim, que sou da área do direito, mas eu não milito na área do direito educacional. Então, a gente fica até meio que perdido. Então, eu quero agradecer a presença da doutora Janaína, a presença do doutor Diego. Vou passar para você, Janaína, depois o Diego, para suas considerações finais, seus agradecimentos. Fique à vontade. Eu agradeço a oportunidade de participar desse podcast. Agradeço aqui a presença do doutor Orides, de falar um pouquinho da nossa comissão, do nosso trabalho, da formação também, né? Que essa formação
Vai ser uma formação que vai durar aí todo o ano de 2026. São 4 temáticas, 4 oficinas temáticas. Então, se a sua escola, quem estiver nos assistindo, tiver interesse, né, em agendar, né, que a gente vá até a sua escola levar essa formação, é só entrar em contato com a gente, tá bom? Muito obrigada. Eu também quero agradecer aqui a figura do Dr. Ides, né, pelo carinho, fez questão que nós tivéssemos aqui, né? Agradecer ao nosso querido presidente, doutor Antônio de Pado, que é nosso presidente da subseção, doutor Fábio Teles, vice-presidente, nossa presidente mor, né? Doutora Ana Tereza Basílio, sempre muito, com uma forma respeitosa, acolhe todos os advogados dentro dessa casa. Então, nós queremos agradecer, deixar nossa comissão também aberta a todos que precisarem, né? O nosso trabalho junto como advogado, mas também oferecendo à sociedade civil. Então, quero agradecer, deixar aqui mais uma vez o convite das oficinas. Se a sua escola precisar, nós estamos aqui para estender a mão e ajudar. O nosso intuito aqui é ajudar a sociedade, né? E trazer essa formação para as escolas, para que um tempo todos tenham essa formação e possam oferecer um ensino, né, de qualidade a todo o estado do Rio de Janeiro, Baixada Fluminense, né? Transformando a educação. E aproveitando esse gancho aqui do Diego com relação a de atender toda a sociedade, lembrando que nós temos um projeto da OAB Vai à Rua. Sábado passado agora nós estivemos junto com a OAB Itinerante, que é com a subseção de Belfort Roxo. Foi um sucesso, graças a Deus. E brevemente, ano que vem, evidentemente, nós vamos fazer em Nova Iguaçu. Já conversei com o doutor Antônio de Pado, nosso presidente. Ele abraçou a nossa causa e vamos colocar também em prática, e a tendência é em fazer em todos os municípios essa ação social que é muito importante para a advocacia, para a sociedade como um todo, e com o apoio do poder público, que é essencial. Meus amigos, mais uma vez, muito obrigado, forte abraço.